Olá, eu havia ficado de falar sobre gestão de ativos e terminei a minha apresentação para 2022 e eu vou repassar para você algumas coisas que eu considero interessantes e vai ser um pouco superficial, mas é para gerar um pouco de dúvidas em você e que a gente venha conversar, né, de maneira pessoal para eu entender melhor as particularidades da sua vida, dos seus ativos. Primeiro, né, a pessoa mais importante que tem, ou seja, o ativo mais importante que você tem é você. Se você não fez o check-up financeiro, faz agora. Bate aí esse QR Code ou então me pede, talvez você já tenha até feito, mas faça novamente. Até mesmo para poder medir como que você está evoluindo nos últimos meses, né? Não só pela nossa parceria, como também pela sua educação financeira. Então vamos ver aí alguns pontos básicos, né? E sempre falando de psicologia. Bem, para quem não sabe, né? Eu tenho uma certificação na Ambima, também na Planejar, então eu tenho assim uma certa bagagem aí para falar um pouco de planejamento financeiro, compartilhar com vocês essa matéria que eu gosto tanto. Aqui agora, para 2022, tem uma coisa bem interessante que é o Only Fidu Can Do, que é o quê? É um ecossistema que só a Fiduc tem nesse modelo de gestão financeira dentro de um family office, que a mesma coisa que o multimilionário tem acesso, a gente tem aqui. Então a gente não vende produto, não existe, né, gerente bancário vendendo produto para rico. Não é assim. É através do nosso modelo. E a Fiduc é a única gestora que tem se comprometido a fazer esse trabalho, né? Levar para pessoas comuns serviço de family office voltado para classe alta, né? São os private. E lembrando, né? Hoje a Rio Bravo ela está capitaneando nossos investimentos. Eles são os chefes ali do investimento final. E quem é o fundador? Gustavo Franco, ex-ministro do Banco Central e fundador do Plano Real. Então não teria ninguém melhor para cuidar dos nossos ativos. O nosso modelo fiduciário, ou seja, esse modelo onde que não é a venda, ele já é praticamente uma coisa consolidada lá fora. Aqui ainda que tem essa questão dos bancão, Santander, Itaú, Banco Brasil, Caixa, dominando o mercado. Mas, mais uma vez, né, a Fiduc está na vanguarda de trazer esse modelo para cá. Alinhamento de interesse, sem comissões, sem rebates, gerenciamento de alto nível dos seus ativos, da sua carteira e entregando planejamento financeiro, que é o mais importante. E, além disso, tem a parte da educação financeira, que é uma coisa que aquelas pessoas que me buscam, né, sempre tem. E às vezes eu produzo conteúdo para deixar você cada vez mais a par, né? E quanto mais educação financeira você tiver, melhor vai ser para você tomar decisões e gerenciar seus ativos. Bem, existem três princípios em qualquer ativo: é a liquidez, rentabilidade e risco. E esses três princípios, eles nunca estarão juntos. Se você quer um dinheiro rápido, você quer liquidez. Se você quer juros e rentabilidade, você dificilmente vai ter liquidez e necessariamente o risco vai estar presente em tudo. Maior ou menor, sempre vai ter. E por mais que você queira rentabilidade, mas eu quero no curto prazo, não é assim que o mundo funciona. Se você, por exemplo, quer plantar alguma coisa, vai ter que esperar ali, sei lá, um ciclo, 18 meses, 20 meses, 2 anos. Nós estamos assim, tivemos uma palestra que carvalho europeu demora 50 anos o ciclo. Então, muitas coisas acontecem. E às vezes as pessoas falam, poxa, se eu tivesse começado a investir há 10 anos atrás. É assim mesmo. A rentabilidade só vem com o tempo, mas não é cobrando esperando o mês seguinte. E a gente entende que cada tipo de ativo tem que ter um desses três componentes, porque eles irão atender em algum momento da sua vida. Isso é muito importante ser levado em consideração. E aqui, a fotografia que todo mundo tem que se fazer, pelo menos uma vez na vida, e agora que está chegando, né, a declaração de imposto de renda ficar mais visível, é um balanço patrimonial. Toda e qualquer empresa tem, não só um orçamento, mas também como um balanço patrimonial. E isso é fundamental para a gente entender se a gente tem mais ativos do que passivos. Se a gente tem mais passivos do que ativos, é um problema, a gente vai ver mais na frente. E existem pelo menos quatro indicadores: o IVA, IRR, dívidas totais, bem como também
o fator gerador de renda no tempo, que medem como que está a nossa assertividade ou como que está assim o gerenciamento dos nossos ativos em relação aos passivos, em relação às nossas necessidades. Esses 4 indicadores são muito importantes. O IVA, na verdade, é o que? É você mensurar ali qual que é o valor daqui a um ano dividido pelo valor hoje. E é claro, né, quanto menor esse valor, ou seja, se você tiver muito carro, muito, sei lá, em casa de praia, coisas que você não usa, né, visando rentabilidade, pior, né? Ou seja, se você tem muito mais passivos, é pior. E os outros indicadores ali, vou passar rápido, mas depois se você tiver maior interesse, conversa comigo que a gente vai conversar. Tem inclusive uma ferramenta de análise global desses indicadores que é bem interessante. Mas é muito importante a gente olhar para os ativos justamente para a gente poder entender qual que tem sido o propósito deles em cada um da nossa vida. E aqui tem um conceito muito importante que é o do pai rico, pai pobre, certo? Mais despesas do que receitas, você tem o que? Um efeito bola de neve, certo? Cadê? Caneta. Então, se isso aqui é maior do que isso aqui, você tem um problema, né? Porque você só vai jogar para cá negativo. Você só vai gerar passivos, passivo, passivo, passivo. Você vai chegar a um ponto que seus ativos não vão dar conta dos passivos, você vai entrar numa bola de neve, falência na certa. O certo, que todo mundo deve buscar, é ter mais receitas, menos despesa. Essa diferença aqui entre receita e despesa, você vai comprar mais ativos, que no tempo você vai diminuir passivos, e a bola de neve vai ser uma bola de neve positiva. Por quê? Vai chegar o momento que seus ativos vão auxiliar você na construção de receitas, e você vai ter cada vez mais receitas, cada vez menos despesa, e é um ciclo vicioso positivo. Ele chama fugir da corrida dos ratos. E aí o que acontece? Quando vocês têm vários ativos na mão, a parte sentimental, a parte comportamental, psicológica é fundamental de ser monitorada, gerenciada e principalmente aproveitada. Por quê? Todo mundo que tem algum tipo de acompanhamento, ela consegue perceber que ela tem que comprar quando está na baixa e vender quando está na alta. Só que o mercado faz exatamente o contrário. O mercado ele age, né, por impulso, então ele acaba comprando na alta, vendendo na baixa. Pessoas que não fazem gestão de ativos e não levam a parte psicológica em consideração acabam por perdendo dinheiro. Como que você faz isso? Bem, educação financeira. Segundo, acompanhamento. Terceiro, uma gestão de fato dos seus ativos. Então, se você tem essas 3 coisas, você está na frente aí de muita, muita, muita gente. Quanto muitos estiverem vendendo, você estará comprando bons ativos e perpetuando aquele ciclo. A utilidade do ativo é mais um assunto filosófico, né? Mas cada ativo tem uma utilidade, chega um determinado momento que ele não serve mais pra gente. E mesmo, eu quero ter muito aquilo, mas pra quê, né? Eu quero ter, sei lá, 10 milhões em. Pensei em alguma coisa comigo, renda fixa. Tá, mas poxa, pra que você quer tanta renda fixa? Talvez com 2 milhões você já está satisfeito até o final da sua vida. A diversificação ela é fundamental. Em grande parte, entender a utilidade de cada ativo na nossa vida facilita, né? A gente tomar melhores decisões sem comprometer a nossa qualidade de vida. Tô passando rápido, tá? Mas é mais mesmo para você ter uma visão geral e que a gente venha conversar, porque numa conversa cada particularidade é ressaltada e é tratada de tal forma. Ativos por ciclo. Então nós estamos falando aqui, né, que você vai ter que comprar ativos, você vai ter balanço patrimonial, vai ter sentimentos, aquela coisa toda. Mas essa linha da vida mostra que o ativo também tem um tempo. Além da utilidade, ele tem um tempo. Às vezes ativos para quem que está na maioridade, seus 60 anos, não faz sentido para alguém que está com 20 anos. Quem está com 20 anos não faz sentido financiar uma casa. Ou assim também não faz sentido, sei lá, alguém lá com 60 anos pensar em vamos pensar, seguro, enfim, cada coisa no seu devido tempo. E até é difícil, né? Porque às vezes tem a questão da cultura, tem a questão das condições das pessoas, o momento, mas basicamente a gente entende que existe 3 ciclos, né?
Primeiro você constrói a sua vida, depois você tem um crescimento patrimonial e depois você começa a gastar esse patrimônio. Essa é uma linha da vida. Lembrando, né, que a linha da vida você pode ter tanto uma forma ascendente ou uma forma platô, você chega em determinado momento você começa só a consumir ali. Tem também uma linha da vida. Você tem uma linha da vida, né, que ela é como se fosse uma parábola bem mais parecida com essa aqui, que acredito que seja o ideal, porque você acumula exatamente a quantidade que você precisa acumular, nem mais, nem menos, o suficiente para você viver até o final da sua vida com dignidade. E claro, né, aqueles que não planejam tem uma linha da vida assim, né? Rapidamente elas entram no campo negativo e se veem em apuros. Mas devemos ter quantos ativos? Qual que é a consideração? Qual é o percentual que tem que ter? Basicamente, ativos são divididos por uso, investimento e seguro, herança. E essa dosagem é uma coisa muito específica. Não tem regrinha, não tem como falar de antemão quanto cada um tem que ter. Mas é claro, né? Quanto mais ativos voltados para investimento, principalmente por longo prazo, melhor. Quanto mais ativos de uso, no curto prazo, pior. Por quê? Não está remunerando, né? Você não está fazendo crescer o capital no tempo. Como que o mundo possui ativos? Já que eu estou falando, né? Será que isso é uma coisa que faz sentido no mundo? Faz sentido para você? No mundo, toda a fortuna do mundo ela está dividida dessa maneira no decorrer dos últimos 4 anos. Hedge funds, vamos chamar assim de fundos de investimentos multimercados, vamos colocar assim. Private Equity ou Venture Capital são empresas limitadas, são CNPJs, vamos colocar. Real Estate, mercado imobiliário, crédito, renda fixa. Se Real Assets é investimentos reais, como por exemplo, sei lá, estação de metrô, rodovia, pedágio, enfim. E esse Private Equity aqui também tem ações, né? Ações está aqui dentro. Ações, empresas, CNPJs e tudo mais. Alternativos, aqui está moeda, criptomoeda, né? Passou de 1 trilhão, também virou classe de ativos e tal. Então, perceba que o mundo ele tenta fazer uma distribuição, né? Qualquer milionário que se preze, ele não está, mercado imobiliário, ele não está assim, né? No mundo, o mercado imobiliário é 1/4, 24%. Há mais dinheiro em empresas do que tem no mercado imobiliário. Há mais dinheiro em fundos multimercados do que no mercado imobiliário. E isso é interessante, né? Porque a gente vem numa cultura onde você tem que ter imóvel a todo custo. Só que imóvel é difícil para você construir riqueza no tempo. Ainda mais quando você está começando lá naquela linha da vida. Então, tudo indica que o mercado imobiliário é apenas por oportunidade e no final da vida. Ou seja, quando você está lá com seus 55, 60 anos estabelecido, já acumulou capital, já tem dinheiro para comprar à vista, e aí você parte para esse mercado imobiliário. Porque do contrário, esses dois mercados aqui, inclusive de crédito, é muito mais acessível e muito mais dinâmico. Muito acessível e dinâmico no ponto que você pode, ele tem liquidez, é por longo prazo e você pode fazer com ele o que você quiser em qualquer canto do mundo, não precisa ficar lá dentro. Então é assim que o mundo aloca os ativos, né? Dividido nessas principais classes. E aqui a gente vê esse quadriculado, né? Que é o quê? Como que cada ativo ele reage no tempo. Tá na hora de comprar dólar, tá na hora de comprar Petrobras, tá na hora de investir na China, tá na hora de comprar Tesouro Selic, sei lá. Não sei, não sabemos. A melhor oportunidade que você pode ter é fazer uma compra de portfólio, ou seja, uma carteira administrada. Então, observe que uma carteira, esse em branco, ela tem um desempenho muito mais linear do que qualquer outro. Você tem a oscilação no tempo, só que a oscilação ela é muito mais comportada. E ela permite com que você faça aportes recorrentes. Essa é a maravilha. A gente fala que a diversificação é o último almoço grátis no mundo. Em grande parte se deve por causa disso, né? Porque você consegue aportar e na oscilação, no tempo, as coisas vão subindo. E a carteira diversificada, ela
dá esse retorno para a pessoa. Só que se você vai por diquinha comprando aquilo que rendeu, então observe, né? Rates é mercado imobiliário, 2006. Todo mundo comprando. Você comprou também. Caiu. Caiu. Depois começou a subir. Depois teve um período bom. Caiu. Subiu. Caiu. Subiu. Caiu. Esse solavanco, geralmente quem trabalha assim, perde dinheiro no tempo. Porque ela vai entrar, quando caiu, ela não vai aportar, sendo que ela deveria estar comprando mais. E aí ela vai vender, vai comprar aquele que subiu mais, que é esse aqui, e no outono vai cair. Aí ela vai vender também esse aqui, vai comprar de novo. E enfim, é um ciclo vicioso de comprar aquilo que subiu e vai perder. Comprar na alta e vender na baixa. E no Brasil, como que é essa alocação? Infelizmente, né, diferente de outros lugares do mundo, aqui ainda falta muita educação financeira. E a gente percebe que uma grande parte da população ainda está presa na poupança. Esse varejo aqui é banco de rua, Caixa, Itaú, entre outros. E o private são milionários que investem em modelo, seja por family office, seja por gestora, ou seja até mesmo por fundos exclusivos. Então, esses caras já começam com 50% do patrimônio deles tá em fundos de investimento. Outros 20% em renda fixa, depois ações e aqui previdência. Olha que disparate para a grande maioria da população brasileira que está aqui, né, no varejo. Aqui deve ter mais ou menos, 80% da população. Então, há ainda uma diferença muito grande só de tratamento. Lembrando que a Fiduc acaba com isso, né, por já dar acesso às pessoas diretamente aqui, né, em fundos exclusivos que milionários têm. Como que a Fiduc escolhe os seus ativos? Bem, é um processo difícil, né, de fazer, mas ela consegue fazer por tripla filtragem. Primeiro, existe um mercado aí fora, que ela seleciona uma quantidade de ativos, depois ela entra em gestores especializados, né? Por exemplo, quem é um gestor especializado ali em dólar, mercado internacional, europeu, commodity, renda fixa e várias outras coisas. O cachorro. E tudo isso, esse processo de escolha no final, gera o superfundo de renda fixa, o superfundo de multimercado, o superfundo de renda variável e tantos outros. Hoje nós temos aí 5 superfundos, né? Previdência, renda fixa, multimercado, ações e internacional. Então é feito um processo muito rigoroso na escolha dos ativos. Escolha de ativos esses que estão à sua disposição. Só para dar um exemplo, né? Aqui a gente consegue ver que, apesar de um superfundo, né, tá ali na sua disposição, o que compõe ele são uma sequência de ativos com as mais variadas estratégias, justamente para capturar aquela questão daqueles quadradinhos, né, para a gente sempre fugir do que está na alta, comprar o que está na baixa, permitir um aporte constante. E tá aqui, como que seria no Brasil, né? No Brasil é o mesmo patchwork aí, o mesmo recortado, que a gente, com o processo de carteira, deixa muito mais estável para você tomar conta daquilo que importa. E deixar que esses ativos financeiros a gente tome conta, que a gente auxilie você no processo, que facilite aquilo que você tem ação. São os aportes, o controle emocional, não vender, comprar e principalmente, né, se você vier a precisar, que o seu capital esteja lá, protegido. E aí que entra o ponto, né? A parte psicológica exerce forte influência. Por quê? Você tem a parte psicológica que toda vez que você vê uma queda, você fica receoso de aportar. E toda vez que você vê um ganho, você fica muito mais propenso a investir. A gente vê perfeitamente nos estudos comportamentais. Porque uma queda de 2% tem um impacto muito maior do que uma subida de 2%. Sendo que a cauda da subida, ou seja, um processo de subida, ele é mais longo, ou seja, você fica mantendo aquela satisfação durante muito mais tempo, sendo que a perda ela é aguda, ela cai e você já fica logo no estado ruim, não é uma coisa suave. E isso é ruim, principalmente, sabe por quê? Porque quando cai um ativo, se ele está bem diversificado e escolhido, você deveria comprar ele em seguida. Só que você não faz isso,
porque você já está no fundo. E quando sobe, você fica comprando ele mais vezes, porque o seu processo de ganho, né, ele é um pouco mais demorado. Você vai ficando feliz aos poucos, né? E isso é um problema. Essa teoria da perspectiva faz com que a gente fique comprando na alta e vendendo na baixa. Então, por isso que é importante você ter bons fundos, uma boa gestora e alguém para te ajudar a tomar boas decisões. E aqui tem a prova contundente de tudo isso que eu estou falando. Olhando o ano de 2020, foi um ano muito atípico, né? A gente observa que, por exemplo, pessoas que entraram juntas, uma fez só um aporte, 3% negativo no ano. Ela entrou, ficou um ano inteiro com dinheiro, menos 3. A mesma pessoa entrou no mesmo dia que ela, só que no mesmo dia que ela entrou, todos os demais meses ela fez aporte. Resultado, 17% positivo. Mesma pessoa, mesmo fundo, mesmo investimento. O investimento é ruim? Não. Os investimentos eles oscilam. A postura mudou. E a postura reflete consideravelmente no seu desempenho de rentabilidade. E isso fica claro no conceito de carteira também. Pessoas que fazem apenas um aporte têm um desempenho inferior a pessoas que fazem aportes constantes. Isso não é questão de, será que é isso para pegar meu dinheiro? Não, porque toda vez que você tem uma oscilação, e as nossas carteiras elas são desenhadas para oscilar, porque lembra, oscilação também é uma coisa gratuita, vai vir, não tem como fugir. Essa oscilação permite que você compre ativos mais baratos. Verdade, por se tratar de diversificação, você vai estar comprando coisas caras. Só que lembre, tem uma gestão ativa por detrás disso. À medida que as coisas vão ficando caras, o gestor vai trocando por coisas baratas e colocando para você à disposição aquelas coisas mais baratas para fazer valer o seu dinheiro, para que o seu dinheiro venha valer mais no tempo. Isso é gestão profissional. Isso aqui não é um simples ETF. Apesar de ter um ETF é um fundo diversificado, né? Passivo, ou seja, ele coloca lá e deixa acontecer. Não. Você vai estar aportando, o gestor vai estar olhando todo o processo de carteira e aos poucos ele também vai fazendo as trocas. Então, por isso que é muito importante o seu aporte. O seu aporte tem a capacidade de aumentar a sua rentabilidade dentro do mesmo fundo. Porque a rentabilidade de um ano não quer dizer nada. Dentro do dia, diversas coisas acontecem no fundo. E a gente não sabe também quando, né? Mas a recorrência do aporte é uma coisa gratuita e aqui fica provado, né? Que a vantagem é muito alta e é gratuita. E aqui tem uma pequena frase, né? Vou te dizer como ficar rico. Feche a porta, tenha medo quando os outros forem gananciosos e seja ganancioso quando os outros tiverem medo. Ninguém mais, ninguém menos que o bom velhinho Warren Buffett. E é isso. Falei sobre gestão de ativos. Daqui a pouco eu falo sobre investimentos. Abraço.